Você é iniciante em inglês? Então fica nesse vídeo porque você pode estar cometendo estes erros que eu vou falar aqui hoje ao se comunicar em inglês. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila e junto com minha mãe Regiane nós temos este canal aqui no YouTube para ajudar você com o seu inglês. Eu gosto muito de falar sobre erros quando um aluno começa a aprender inglês, porque é totalmente normal e comum que o aluno, nesse processo de aprendizagem, ele cometa erros. Não tem nada de errado com isso, errar é totalmente normal. Mas se você está aprendendo inglês porque você realmente quer se comunicar efetivamente em inglês um dia, você tem que procurar sempre querer melhorar, porque não vai existir um tempo em que você vai olhar para trás e falar: nossa, quando eu errava em inglês, agora eu não erro mais. Você não vai ficar livre de erros, não importa o nível em que você está do inglês. Você sempre vai cometer erros e isso é normal, até em português nós cometemos erros quando nós estamos falando. Mas quanto mais você treina, você aprende e você avança no seu curso, você já não vai mais cometer os mesmos erros. Por exemplo, um aluno que já está lá no intermediário, não é mais para ele estar cometendo erros de verbo to be, por exemplo. Claro que acontece, né? Às vezes você está nervoso, dependendo da pessoa com que você vai conversar, e é também totalmente normal você cometer erros. Mas os erros são de acordo com o que você está aprendendo. E hoje eu vim aqui falar de erros comuns de alunos que estão iniciando no inglês. Alunos iniciantes que estão no famoso nível A1. Eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo, quando você for cometer um desses erros, você vai lembrar desse vídeo e isso vai te ajudar a não cometer mais. Mas antes, é claro, eu já vou falar para você se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal nós temos 2 vídeos por semana, toda quarta e toda sexta-feira. Agora vamos logo começar com esses erros. E o primeiro erro que eu trouxe para vocês hoje, não poderia ser diferente, é sobre o famoso verbo to be, guys. Aquele que você é apresentado assim que você inicia os seus estudos no inglês. E um erro muito comum que os alunos cometem com o verbo to be é que o aluno esquece de inverter o verbo to be nas perguntas e colocar o verbo to be antes do sujeito. Por exemplo, para falar você é professor, quando você está afirmando, você fala you are a teacher. Mas nas perguntas você tem que inverter o verbo to be antes do sujeito e ficaria are you a teacher? Você é um professor? E o aluno acaba esquecendo dessa inversão e escrevendo you are a teacher e coloca ali o ponto de interrogação, também faz a entonação da voz, mas esquece de fazer essa inversão nas perguntas. Então não esqueça mais, ok, guys? Para pergunta, o verbo to be vem antes do sujeito. E o segundo erro que eu trouxe hoje é sobre algumas expressões bem básicas que a gente aprende bem no comecinho, quando nós estamos começando a aprender inglês, e uma delas é para perguntar de onde a pessoa é. É muito normal no começo o aluno querer traduzir tudo, palavra por palavra, ao pé da letra, do português para o inglês, para tentar associar uma língua com a outra e assim traduzir tudo certinho, palavra por palavra. Mas conforme o aluno vai avançando, ele vê que não é assim que funciona. Então é um erro básico no começo o aluno esquecer dessa expressão where are you from? De onde você é. E o aluno esquece porque ele tenta traduzir tudo certinho. Como que fala de? Como que fala onde? Então acaba ficando meio estranho, porque se fosse traduzir ao pé da letra, ficaria from where you are. Nada a ver com a expressão verdadeira que é where are you from? Mas a verdade é que essa é uma expressão pronta e não tem um porquê dela ser desse jeito. Mas esse from no final é um pouco estranho para os alunos, porque nós não usamos preposição no final da frase em português. Então o certo é o aluno aprender mesmo a expressão e colocar em prática. Quanto mais ele usa, mais ele vai ficar familiarizado. E a outra expressão é justamente você perguntar quantos anos a pessoa tem. Em inglês, eles não falam como nós. Nós perguntamos, né? Quantos anos você tem? Então o aluno começa a procurar como que fala quantos, como que fala anos, aí ele lembra de years, aí ele lembra do tem, que é have, aí ele acaba usando o verbo have, mas no inglês não é assim que se pergunta quantos anos a pessoa tem. Eles perguntam quão velho você é. Então, how old are you? Você tem que tomar cuidado com essas expressões, porque elas são expressões que você já aprende prontas e você vai ficar familiarizado se você usar, se você treinar bastante. E para responder é a mesma coisa. Normalmente o aluno tende a responder I have X years, mas na verdade é I'm X years
old. Eu sou tantos anos velha e não eu tenho tantos anos. No inglês é assim. I am 33 years old. Eu sou 33 anos velha. E o aluno às vezes quer falar I have 33 years old. Eu tenho 33 anos ao pé da letra. E aí isso não vai funcionar, guys. Outro erro bem comum que os alunos normalmente cometem no início é com o a e o an. Além de lembrar, né, quando que usa o a e quando que usa o an, tem um outro erro muito comum, é que o aluno confunde esse a e an com o nosso a aqui do português, quando nós falamos a bola, por exemplo. Mas quando você está falando a ball, você não está falando a bola, e sim uma bola. Além também do aluno esquecer de colocar antes das profissões, porque aqui no português, por exemplo, nós falamos eu sou professor, meu pai é professor, e em inglês não. Em inglês nós falamos I'm a teacher, eu sou uma professora, ou my father is a teacher, meu pai é um professor. Mas como um aluno que é iniciante, ele não tem muitas referências do inglês ainda, ele vai pegar as referências que ele tem do português e tentar traduzir ao pé da letra, como eu disse. Então você tem que tomar esse cuidado, entender desde o início que português e inglês são duas línguas diferentes e que nós não podemos fazer essas associações, porque senão nós vamos estar cometendo esses erros ao falar inglês. Outro erro bem comum, guys, é que, por exemplo, no português nós falamos, né, meu aniversário é no dia 5 de março. Né? Então nós usamos o número 5, nós não usamos os números ordinais. Então se eu quero falar em português que meu aniversário é no dia 2 de março, eu uso os números cardinais, eu não uso os números ordinais, que o 2 seria o segundo dia de março, né? Mas em inglês eles usam os números ordinais. Então para você falar que seu aniversário é dia 2 de março, você tem que falar my birthday is on March 2nd. Meu aniversário é no dia 2 de março, no segundo dia de março. E aí é bem normal essa confusão dos alunos em datas querer falar como nós falamos no português, com os números cardinais. E o último erro que eu trouxe para vocês hoje é sobre as preposições, porque os alunos confundem muito qual preposição usar para cada coisa. E para os dias da semana, o certo é usar a preposição on Thursdays, on Mondays. I go to the gym on Mondays. Eu vou para a academia nas segundas-feiras. Mas o aluno tende a usar in antes de dia da semana e falar, por exemplo, I go to the gym in Mondays. Mas isso está errado. A preposição correta de você usar antes de dia da semana é on. Guys, e sobre as preposições, sei que é um pouco complicado, né, do aluno entender qual preposição usar certinho em tudo que ele for falar, mas não existe uma regra específica para você poder associar. Você tem que ir fazendo as associações conforme você vai treinando. Por isso que nós falamos para você treinar bastante, estudar bastante e arrumar um espaço para o inglês todos os dias na sua rotina, porque quanto mais você entrar em contato com o inglês, mais vai entrando na sua cabeça qual preposição usar, ou que expressão usar, como que é determinada expressão em inglês, sem querer ficar traduzindo tudo, procurando no português como você fala para poder traduzir palavra por palavra para o inglês. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado você que é iniciante a entender um pouco esses erros e te ajudar a não cometê-los novamente. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo e eu vejo você no próximo vídeo. Bye bye, guys!